Dádivas é um podcast que busca compartilhar histórias de vidas reais e impactantes, contadas por pessoas que consideram essas experiências como verdadeiras dádivas de Deus. Buenas, buenas! Sejam muito bem-vindos. Esse podcast é o Dádivas. Eu sou José Roberto Fonseca e tenho como missão trazer histórias reais e impactantes contadas por pessoas que consideram essas histórias verdadeiras dádivas de Deus. Sim, nós vamos falar de Deus nesse episódio. E antes de passar para a introdução da minha linda convidada que está sentada aqui na minha frente, que está com um olho aqui e tal, brilhando, eu não posso esquecer de pedir para vocês me seguirem no YouTube, clica o sininho, siga no Instagram também, ou no Spotify, busca Dádivas, José Roberto Fonseca, que vai aparecer. Agradeço desde já também essa parceria, agradecer a parceria do Pocket Studio. João, obrigado, e vamos para a introdução dela. Que rufem os tambores. Ela é filha do senhor Sinibaldo Baggio, com a dona Maria Gobo Baggio. Ela é caçula de 9 irmãos. Ela se denominou Raspa do Tacho. Ela é paranaense, nascida em Ribeirão Claro. Ela é casada, segundo as palavras dela, tá? Com o melhor marido que podia ter. 27 anos ela é casada com ele. Ela é mãe de 2 jovens incríveis, da Gabriela e do Arthur. Espero que eles nos acompanhem e assistam esse episódio com carinho. Obrigado por vocês existirem também. E o Stanley está aqui, ela é casada com o Sr. Stanley há 27 anos. Eles chegaram juntos. Silvia Baggio, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao Dádivas. Obrigada a você pelo convite. Realmente eu fiquei lisonjeada em participar do Dádivas. Realmente, Obrigado. embora tenha todas as borboletas no estômago. A gente estava falando aqui fora do ar, assim, normal. Estamos aqui, assim, realmente muito feliz. Obrigado. Muito obrigada. Privilégio nosso ter você aqui. E a gente tem muitas mensagens para levar para a nossa audiência. Eu acredito muito que as pessoas do bem se atraem, mesmo virtualmente. Eu conheci, sou um amigo da sua sobrinha, da Mônica. Mônica, Sim. beijo grande, obrigado por ter feito ter linkado esses pontos. Então, você é uma mulher de esporte, é uma mulher família, que eu me identifico com os seus princípios e valores e segue uma alimentação saudável. Vou dar mais uma breve introdução aqui. Viemos de famílias humildes, Sim. Conquistamos algumas coisas muito importantes, mas o principal é a família. Sim. E então eu sou muito grato a isso. Admiro a sua jornada, mesmo virtualmente. A gente se fala muito virtualmente. É a primeira vez que eu a vejo pessoalmente aqui, para que vocês que estão acompanhando a gente pelo Spotify ou pelo YouTube, é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente. Mas tem muita interação nos bastidores. Ela e o Stanley acordam no horário de psicopatas para treinar, 5h30, o céu ainda tá preto, treina com saruês e tal. 15 para 5, tem uma estamos lá. disciplina. Eu admiro a sua disciplina, Silvia, e a sua espiritualidade. Acho que a leveza com que você passa no seu Instagram é real e tá aqui na minha frente. É real, é o que eu sou. Nada maquiado. A vida como ela é. A vida como ela é, com saruês e tudo. Tem a história do saruê hoje. Visitinhas em casa. Falar um pouquinho da sua trajetória. Você tem uma construção de carreira muito bonita, pelas informações que a gente trocou. Tem conquistas materiais, mas a gente veio falar nesse programa sobre conquistas espirituais. Fala um pouquinho para quem está acompanhando, quem que é a Silvia, quem você é, o que você gosta, como foi sua jornada, ou como tem sido sua jornada, talvez de fé, de espiritual, família, enfim, como que tem Bom, sido? você já fez um breve relato aí do que é a Silvia, né? Sou casada há 27 anos. Como você mesmo falou, vim de família humilde, sempre as coisas conquistadas com muito, muito sacrifício, nada fácil. E assim, o primeiro trabalho, como eu coloquei para você, né, foi lá aos 14 anos, quando minha mãe chegou para mim e falou: "Olha, você vai trabalhar. Nós recebemos uma visita aqui do diretor da empresa e a gente precisa de dinheiro e eu preciso de você trabalhando". E aí o meu mundo caiu, né? Tá. Caiu literalmente, porque tinha 14 anos para 15, adolescente, os amigos
ia me formar naquele ano, Tá. com a turma toda. Terceiro colegial ali, para quem... Não, 14. era nono ano. Nono ano, tá. 14 anos. Eu ia entrar no ensino médio, Tá né? bom. O ensino médio de não existe mais, hoje. E aí eu falei, não vou. Ela falou, mas você não tem opção. Você vai trabalhar. E aí eu saí da adolescência para a vida adulta em um mês. Tá. Fui estudar à noite, um mundo completamente diferente do que eu tinha. Deixei meus amigos, que na adolescência é uma coisa complicada. Sim. Hoje a gente vê os filhos, né? E os amigos são tudo para eles, né? São Além da laços, família. né? É um círculo de É amizade verdade. muito forte. Era o que eu tinha lá. E aí eu tive que abrir mão de tudo e para trabalhar. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Trabalhei 9 anos nessa empresa. Uau. Até os 20, 23, é isso que você tá falando? Até eu receber a notícia que eu tinha sido demitida. Tá. O meu mundo caiu de novo. A vontade de Deus já imperando, assim. Exatamente. E o vontade- presidente me chamou, ele falou assim, você pode ir além do que você está aqui. Foi por um motivo nobre Ele falou assim, ainda, cara. não tem espaço para você Certo. mais aqui. Que legal. Só que ele falava tudo aquilo, eu não achava legal. Eu tinha um Lógico. monte de dívida para pagar Os carnês estavam... Na época era da carnê ainda. faculdade, porque aí eu já estava lá na Tá. faculdade me formando e eu chorava copiosamente na frente dele. Ele não me interessava o que ele falou. E, de novo, foi a melhor coisa que aconteceu. Que bacana. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria aqui hoje. E você sabe que a gente tem mais uma coisa em comum? Meu primeiro emprego foi aos 14 anos também. Olha lá. Foi num auxiliar de vidraceiro em Porto Ferreira. Eu fiquei 3 meses, depois eu também fui mandado embora e tal, aos 14 anos. Também não queria muito, assim, mas, queridão, acho que chegou sua hora. Exatamente. Ficar em casa assistindo sessão da tarde, né, não dá mais, assim, precisa produzir alguma coisa. E foi muito bom, assim, eu tenho um orgulho de ter esse registro na minha carteira de trabalho. Sim, e aí foi exatamente 9 anos, e sou grata pela minha mãe para isso, por ela ter feito isso, né? Na época eu tinha meu pai, minha mãe, mas a minha mãe sempre ali, mais forte, firme Que eram na 9, pegada, eram 9 né? filhos também. Sim. Uma casa cheia. E eu fui, imaginando exatamente, aqui casa cheia, e assim, quer queira, quer não, eu sempre fui criada pelos meus irmãos também, né? Eles estavam ali, tinham primos morando juntos, tal. De uma certa forma, eles estavam ali sempre olhando, viajando, levando para viajar com eles, tal. Então é aquela coisa da família, mas a minha mãe sempre impondo, meu pai só olhava. Só obedecer através do olhar. O olhar paterno é tudo. Exatamente. Não sei nos dias de hoje, que as coisas mudam bastante, mas assim, lembro dos meus pais também. Eu fui criado pelos meus avós e meu pai, meu pai querido, o finado Sebastião, só olhava assim. Dona Landa, que era minha avó, era mais... Também olhava e... Enfim. Exatamente. Que bom, Silvia. E como foi sua... Você hoje é cristã, sim, católica. Sim. E como que foi essa jornada? Como que isso se deu? De Na que maneira realidade, eu sempre fui... A gente passava as férias no Paraná. Tá. E aí, quando eu era pequena. Tá. E meu pai sempre me levava para a igreja. Sempre. Ele ia conversar com o padre, eu estava junto. Que bonitinho. Eu era pequena e ele estava lá conversando com o padre, mesmo fora da missa, e eu estava junto. E aí eu fui crescendo nesse ambiente, acostumada às missas dominicais. Tá. Né? Quando eu vim para São Bernardo, a gente estava ali sempre na missa das 9, das 10 da manhã, em São Bernardo. E aí eu fui participando, fiz catequese, aí eu fiz crisma, aí eu participava da leitura da igreja, e sempre ali. Tá. Né? Meu pai sempre rezava muito, no nível assim, estava com dor de cabeça e falava, pai, faz uma prece para passar minha dor de cabeça. Que bonitinho, cara. E aí, pai, vou fazer prova, reza por mim. A gente sempre delegava, né? Mas tinha o tal do bença pai, bença mãe ainda? Tinha? Sim, né? bença pai, bença mãe, bença pai, bença mãe. Somos da época, a galera mais nova que nos acompanha, assim, nós somos da época de bença pai, bença mãe, tanto para sair quanto para chegar em casa. Sim, sim. Algo valoroso. E aí eu fui
né, nessa pegada, a gente casou, Tá. ia à missa com as crianças, eh, sempre pequenininhos, um pouco maiores também, acho que até aos 12 anos eles acompanharam bem a gente à missa, né, à missa ao domingo. Mas não era uma coisa tão, eh, um trabalho na igreja, alguma coisa assim mais, próxima de Tá. Deus. Isso veio depois. Depois que a gente vai contar aí, deixar um gancho no ar. Que eu li um pouquinho lá. Vamos nos emocionar e espero que você em casa com certeza se emocione também. Não tem como ter uma mulher na minha frente e não falar de maternidade, certo? Então, Sim. nós vamos falar sobre maternidade antes de. Eu tenho Você acompanhou. Esse é o 7º episódio do Dádivas. Você acompanha o Dádivas. Sim. E eu gosto de trazer a palavra aqui também, né? E segundo Provérbios 23:25, a mãe fica feliz quando o filho se torna sábio. O filho que vive corretamente a alegra. De que maneira isso soa e você consegue ver na sua relação com seus filhos? São os valores, né? O que para eles, o que reflete as atitudes deles do dia a dia para com o próximo, de ajudar, de saber que tem alguém lá em cima olhando por eles também. Eu acho que isso é a grande satisfação que está indo no caminho certo, que eles não estão perdidos, que tem uma coisa mais importante do que tudo aí, que é Deus, né? A referência de Sim. como, né? Embora eles não sejam lá, não estejam hoje no dia a dia, né, Uhum. da da religião, indo à missa, mas eles têm isso com eles, da importância da oração, de levantar, de agradecer. Isso é pra gente. E que legado que vocês conseguiram deixar para os dois, Sim, né? Lindo de ver. sim, Lindo. sim, de ajudar o próximo. Tá. Então é isso. Lindo de ver. Tem uma. Hoje eu estava preparando, estava meditando, preparando o roteiro aqui, a nossa produção estava fazendo isso, e me pintou um vídeo do Dave Leonardo. Não sei se você o acompanha, Uhum. fofinho demais, que ele fala que o amor de mãe é o único amor que a Bíblia assemelha ao amor de Deus. E nada é mais perfeito do que o amor de Deus. E nada na terra é mais extraordinário do que uma mãe. Isso acho que quando eu estava fazendo a pesquisa e tive a ajuda da minha produção, junto com alguns cúmplices, e foram chegando materiais assim sobre a sua maternidade e um pouco que você compartilhou antes de a gente começar aqui, parabéns. Acho que os dois seres humanos que hoje estão aí e que nós pais criamos para o mundo, não para Sim, nós. Eu queria exatamente, te para o mundo. parabenizar. Então, não os conheço pessoalmente ainda, mas Obrigada, obrigada. Os filhos são uma dádiva de Deus, não tem como. vamos lá. Então, é a primeira dádiva que a gente surge aqui. Exatamente. E no sistema, na dinâmica familiar de vocês, você como mãe assume um papel de proteção, de cuidado, de alimento mesmo, tanto alimento espiritual e quanto o alimento durante a amamentação, o período e tal. E como foi, como tem sido ser mãe? Não, porque mãe não existe ex-mãe. Mas como tem sido ser mãe? Olha, é uma evolução. Tá. Ser mãe é evolução desde a hora que você gera até a vida Adulta. adulta, né? Porque a gente passa por momentos que a gente está acompanhando eles e eles têm muito a nos ensinar. Você tocou num ponto, para mim, filho vem para ensinar e a gente não Eles vem para vêm aprender, para nós ensinar, para ensinar. é impressionante. É. E assim, então a cada dia não é a gente que está lá querendo ensinar alguma coisa, é eles com pequenas atitudes, com pequeno eles Cada eles sacada. E demorou exatamente. muito E assim, vocês. muito sem querer, né, muito Espontâneo, 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 muito é espontâneo. E espontâneo. demorou muito essa chavinha para perceber isso. Para mim, demorou uns 5 anos, uns 4, 5 anos. Os meus estão É, com 6. acho A que uns Gabi e o Arthur 20. estão. Então tá bom. Vou continuar aí essa chave.
Mas porque assim, quando eles nascem, você está muito ali, né? No Só automático. dá, E eu era, é a questão trabalhei, do... eu praticamente nem participei de uma licença maternidade, porque eu Tá. estava ali trabalhando, Gabi com 3 meses, eu já estava saindo para reunião, e assim, deixava o leite na mamadeirinha, Sim. na geladeira, né, que eu tirava, amamentava, que eu amamentei até os 6 meses ali, até onde foi, e aí voltava para tirar o leite, e aí voltava para ter aquele momento, né, e ir trabalhando e fazendo, nenhum momento dedicado única e exclusivamente, mas um momento que estava ali, estava fazendo o meu melhor naquele momento, né, e aí foi a vida inteira, sempre trabalhando, sempre cuidando, Cuidando. sempre olhando, aquele instinto materno que, E existe, né? né, é assim, Esse você fala: instinto, Tem alguma coisa coisa que que... está errada aqui", né, e tanto que o Stanley mesmo fala: que você percebeu, né? Como é que você percebe? É mãe, é instinto de mãe, Mensagem né? de Certeza Deus que disso. veio pra gente. E tem seguindo o meu roteirinho aqui, qual que é o valor mais precioso que os seus pais te imprimiram na vida, assim, te deixaram e que você tem questão ou fez questão de replicar isso A pros seus filhos? honestidade. Honestidade. A honestidade, Ah, integridade, eh, lealdade para com tudo e para com todos, generosidade, né? Meu pai tinha uma coisa assim que era bem, que hoje eu repito o que ele fala: "Mas se passa alguém na rua, um dia". ah, Meu pai passava alguém na rua e não cumprimentava, ele falava: "Isso não se faz nem com um animal". uau. Momento uau, né? E é verdade, É, né? não, e assim, né, você olha para o bichinho passando na rua, você tem Tá. vontade, né, Uhum. um cachorrinho, passeando com alguém. E as pessoas hoje em dia não fazem mais isso, né. Certo. Você se depara com algumas pessoas na rua e mesmo no mercado, você chega no caixa, fala: "Bom dia, como está seu dia? Tudo bem?". E se a pessoa você está sentindo que a pessoa não está legal, um bom dia diferente, uma brincadeira, ela já quebra e, Pode fazer hoje está diferença. difícil, você faz diferença no dia da Diferença, pessoa, pessoal. né. É. Então é isso, coisas simples que a gente leva para a vida, né. E você, agora falando um pouquinho do casal, então saindo da Silvia só e mirando o casal, assim, essa dinâmica de vocês dois para com a Gabi e com o Arthur, é, qual que é o valor que vocês mais fazem questão de se orgulhar de que vocês conseguem ou conseguiram deixar de legado para eles, assim? Eu acho que é a troca, né. A gente está aberto a ao que eles precisarem, a discutir qualquer assunto, a conversa precisa de ajuda, vem, fala, a gente nunca impôs nenhum tipo de barreira, Tá. né. E assim, mesmo as dificuldades, a Gabi teve uma dificuldade num primeiro ano lá, e eu falei: "Vamos para lá, vamos ver o que Vocês está estão juntos, acontecendo". né? Era um tema, assim, de matemática, das matérias da exatas, mas que deu né, um chacoalhão Ah, diferente, e a gente foi lá. que Tá tudo bacana. bem, né. E acalmou, e ela seguiu do jeito que ela queria fazer, se ajeitou. E é isso, acho que o apoio dos pais, Que lindo de estar ver. conectado a a qualquer variação ali que pode ter no humor, no entender o que está acontecendo é muito importante. Ah, e é um porto Faz seguro a para os filhos, diferença. hein? Que Sim, a lindo de ver. segurança, né, posso contar com meus pais. Pais. Uau, posso contar com os meus pais. Essa talvez seja uma das mensagens do de hoje, assim, Silvia. Obrigado. Eu tô olhando para cá, porque o Stanley, o esposo dela, o marido dela, também tá aqui no estúdio com a gente, né? É, vamos entrar em dádivas agora. Já falamos de algumas dádivas, a gente Sim. já cobriu, mas, de novo, aos olhos da fé, dádivas, segundo Tiago 1,17. E depois eu quero que você fale um pouquinho do versículo de Josué 4,9 ou 4,16. A gente vai cobrir já. Segundo Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto e desce do Pai das luzes, em quem
Não há mudança nem sombra de variação. Tem 2 temas que eu gostaria de cobrir. E você cita como, e citou já, que dádiva foi a Dona Maria ter te colocado para trabalhar aos 14 anos, e depois que a gente entende isso. Isso é uma dádiva que você cobriu. Sim. Tem uma outra dádiva que Deus colocou 3 anjos como médicos na sua vida. Conta, eu tô abrindo aspas aqui porque que você me passou isso. Conta mais pra gente e pra mim sobre essa dádiva em si. E foram mesmo, né? E um dos casos foi quando o Arthur tinha 6 anos, ele teve uma febre muito aleatória e a gente, né, aqueles períodos, né? Vamos esperar 24, 48 horas da febre, vai passar, se não vai passar, se vai dar uma coceirinha na pele, se vai dar. Continua com a Novalgina ou não? De Exatamente. pirona. Exatamente. E a febre não passava. E aí a gente levou ele pronto-socorro e foi diagnosticado com uma pneumonia. E aí nós viemos para casa, ligamos para o pediatra dele, que é nosso amigo do coração, irmão do Stanley quase. Oh, que bacana. E aí ele falou: vamos esperar mais um pouco, não vamos entrar com medicação. E aí eu coloquei o Arthur no banho para diminuir a febre, né? No que ele saiu, eu olhei para o joelho dele, estava vermelho. Eu falei: que estranho, né? Aí mandei foto, falei: olha, o joelho está vermelho. Aí ele falou: mas tem alguma coisa? Eu falei: não tem nada que aparenta ter nada, né? Aí ele caiu, alguma coisa assim. Eu falei, nada justifica. E aí ele falou: tá, vamos pedir um exame, vamos fazer uma ressonância do joelho. Aí o Stanley acompanhou o exame no dia seguinte, nós conseguimos uma emergência, porque ele pediu de urgência, porque a febre não passava. E dali, eu só recebi a notícia por telefone: o Arthur vai ser internado. Eu falei: como assim? Ele teve uma osteomielite, que é uma bactéria no osso. E aí, se não entrasse com antibiótico a tempo, isso poderia ter que fazer uma cirurgia, abrir, raspar o osso, cair na corrente sanguínea e tarde demais. E aí você tem que fazer 2 acertos, né? Primeiro, a agilidade do processo de começar o tratamento o mais rápido possível e acertar com antibiótico, né? Tem isso também, né? Você tem que esperar, você tem que entrar. Ele Ver falou: se vamos surge internar efeito e tudo mais. para ver se o antibiótico ele é condizente com a bactéria que está crescendo, que demora 850 anos, né, para se crescer essa bactéria. Aquele desespero nosso, né? E aí foi um momento de tensão muito grande, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? E acertou de primeira o antibiótico. E aí ele tomava antibiótico na veia e ficou 17 dias internado. E foi aí o seu turning point da sua aproximação da relação com Deus? Foi Não. nesse? Não? Então tá bom. Foi uma dádiva. Uma dádiva. Do médico, da avaliação dele, que foi uma bênção, essa percepção, porque podia tratar da pneumonia, podia usar um antibiótico totalmente diferente, poderia mascarar o quadro e a situação ficar pior do que estava. Então, realmente foi um susto e ele uma bênção na vida. Foi um anjo que Deus colocou. E a forma como você descreve é assim, é a tua fé sendo explícita. Sim, é algo natural. Sim. Que a crença, tudo bem que a gente se preocupe e tudo mais, mas está sendo cuidado. Sim. Por todos né, tudo que aconteceu ali. Então, é bonito de ver e de sentir isso também. Mas, assim, é fé. Fé. Para mim, acho que fica o sinônimo de fé. Foi tenso. Foi bem tenso. Aí eu vou para a pergunta da noite. Qual que é a sua maior dádiva, então? A maior dádiva. Fica difícil, né, de falar. Eu acho que ter a família que eu tenho. Tá. Eu acho que é a maior dádiva que Deus podia me dar. Filhos perfeitos, um marido sensacional que me apoia em tudo. É isso. Acho que a maior dádiva que tem é essa.
E é muito legal de vê-los, assim, você arrasta ele, né? Arrasto. Quem segue, depois a gente vai dar o seu Essa é a Instagram. palavra, O seu Insta é aberto também, né? Então depois, quem tá curioso para saber um pouquinho, arrasta. Tipo 5h15, 5h20. Aí depois vem um ovo pochê, umas 6h30 da manhã. Eu falo, mas que horas conseguiu fazer isso, cara? Eu tô lá com as crianças, arruma pai pra escola, não sei do que. Ela já tá no creme de abacate, pão integral 100%, bolo sem açúcar, sem glúten. Eu falei, uau! Mas você sabe que isso minhas amigas também falam, como que você... Eu chego, tomo café, todo dia o mesmo. O pão com... Ovo. E você, cada dia, é um café da manhã diferente. Ela vai falar um pouquinho desse dom, desse dote dela aí, que tem estudado e tudo mais. Sim. Então, não, você o carrega, você puxa e... Assim, sim. Tá Vamos, acorda. E mesmo quando ele tá às 11h30, vai dormir à meia-noite, assistindo o jogo, futebol... E aí, Van, não, fica aqui. Bota o snooze mais 5 minutos, o quê? Ele 10 minutos, cara. Ele é muito parceiro. Esses dias que eu fiquei doente, ele não treinou também, entendeu? Olha, ele parceiro, na alegria, não, na doença, na saúde. Prometeu lá pro padre, exatamente. Ele não foi treinar, ele foi solidário. Olha, tira o chapéu, Stanley, tira o chapéu. Ué, falaram, né? Parceiro na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, exatamente. Né? Então, essa foi boa. Conta um pouco, então, da sua aproximação com Deus. Qual que foi o turning point? Na realidade, a gente teve uma situação muito triste na família, né? A minha sogra teve, em 2017, um diagnóstico de glioblastoma. Essa palavra é sempre difícil para mim. Nível 4, e o médico falou assim, olha, não tem cura, as chances são mínimas, ela vai viver por pouco tempo. E foi um choque. Falou, nossa. Aí... Meu sogro ficou completamente fora. Tinham mais de 50 anos de casado, eles eram muito... Eles dois ali, né? O mundo deles. E meu sogro é uma pessoa sensacional. Ele era o vô, turista, levava as crianças na escola, nas atividades, conhecia todo mundo da escola, estudioso, assim, uma coisa assim linda de ver, fantástica, fantástica. E ele não aguentou o baque da notícia. E eu acho que ele sempre muito preocupado, né, dá trabalho, aquela coisa, a gente nunca sabe o que... E percebemos que ele não estava bem, levamos no médico, começou a tomar uma medicação, tal. Mas, infelizmente, não deu tempo dessa medicação e ele tirou a própria vida. Isso pra gente em 3 meses. E minha sogra veio falecer depois disso, né? 6 meses depois. E aí eu falei, Deus, por quê, né? Você não consegue entender essas coisas que acontecem na vida. E aí... Eu ia à missa, escutava, o padre falava, aí falava, pô, mas faz sentido. Se eu estou aqui pedindo, né, me ajuda, proteja todo mundo, né? Aí eu falei, tinha dia que eu saía desacorçoada, eu falei, vale de nada, né? Mas é ele ali, né? Eu vou provar a sua fé. Cadê homens de fé? Né? E aí eu falei pro padre um dia, eu falei, escuta, padre, eu perdi a fé, né? Falei, como é que funciona isso? Eu venho aqui, escuto que o sofrimento faz parte. E não era isso que eu queria ouvir. Ele falou assim, mas é isso? Deus não falou que o caminho seria fácil. Ele ia te ajudar a passar pela dificuldade. E aí eu falei, então é isso. E aí nós começamos, se aproximamos mais ainda, né, do que a gente tinha já de proximidade. Começamos a fazer trabalhos na igreja e é isso. Se envolveram E é isso. no servir. Exatamente. E é isso que ele espera da gente. Que a gente sirva o próximo.
É, Você não está fazendo nada para você. é. Você não veio no mundo para Pra ser servido, para vem se pra servir. servir. É, exatamente. É, Você veio para servir. é. Então, isso ficou muito Que claro e mágico, hein? Que é, tocante, assim, dessa sabedoria, né? De entender de que viemos para servir, não para ser servido, né? exatamente. E que é o que espera. As chaves Talvez. viraram ali naquele momento, tem alguns anos, foram tipo, não foi um mês, 2 não. Foi um ano ali Um propósito. O que você quer com isso? falando: "Deus, e E aí, né? e aí?", né. Então foi Não, que lindo de ouvir que vocês não desistiram, você não desistiu da sua fé. Você não desistiu sim, do, né? E o a processo gente todo. treme, É, né, exatamente. titubeia, né, Vai, e mas tá aí ali e querendo entender o propósito dele nisso tudo, né? Então exatamente. tem uma passagem de uma literatura que eu gosto muito. Eu também estava passando por um período difícil e tentando entender o externo, algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E aí chegou em mim um bilhetinho assim, dizia: Roberto, fecha os olhos, imagina se como se você estivesse acordando e no criado mudo tivesse um bilhete de Deus e tivesse escrito assim: querido Zé Roberto, obrigado, mas hoje eu não preciso da sua ajuda. Com amor, Deus. Eu falei, uau! Quando eu Uau, consigo interiorizar isso, eu saio do lugar de Deus e deixo ele entrar na minha vida. Que eu acho que é o que a exatamente. bênção acontece, né? A paz interior A vem, paz as coisas. interior, é, A gente passa a exatamente. entender algumas coisas Ex que. Não, obrigado por compartilhar algo tão difícil para vocês, respeitoso. Obrigado por vocês me deixarem também acessar isso. E quem está ouvindo, e é interessante que depois que a gente começou a vincular o Dádivas e tudo mais, tem chegado áudios do Nordeste acompanhando. Eu falei assim, obrigado pela palavra, obrigado pela experiência que colocou. Então eu acredito muito que nisso aqui tem um propósito e essa mensagem vai chegar. Quer que seja uma mensagem sim, de esperança para alguém. exatamente, Ah, exatamente, passei pelo que eu não passei. Não desistam, desista, exatamente, cara. Não, exatamente, não obrigado, senhor. desistam. Obrigado. Tem umas perguntinhas. Ah, eu dei uma mudada, Sandra. Eu dei uma mudada. Agora eu dei uma Capciosas! mudada, senhor. Deixa eu dar uma descontraída aqui. E eu acho que essa você vai gostar. Se você tivesse tomando um café com Deus Ui, e tivesse o direito de fazer uma pergunta, qual seria? Até me arrepiou aqui. Qual seria? nossa. Eu acho que eu até coloquei alguma coisa outro dia no seu stories, onde eu estou errando? Eu acho que essa é a É. pergunta, para poder porque a gente erra, né? Erra, não, somos humanos, A com gente a certeza. gente erra e erra bastante e muitas vezes a gente não percebe o erro. Ah, A maioria das vezes, eu acho. Então, essa é a pergunta. uau. E uma outra pergunta, essa acho que você vai mandar bem também, é qual lugar sagrado que você ainda não conheceu, não viajou, não acessou e tem vontade? Na realidade, tem 2 lugares, um é Lourdes Tá? França, né? Lourdes é França, Nossa Senhora de Lourdes, na França. e a outra é Fátima. Ótimo. Fátima nós tivemos em Portugal muito próximos de chegar. Aí com as crianças, tal, estávamos de carro, né, a gente fez toda a parte ali do Porto, Lisboa, tudo de carro. E cansa, né. Uhum. "Ah, não, vamos deixar, não vamos". Putz, mas eu me arrependo tanto de não ter chegado, mas eu vou, Hum, se Deus que lindo. quiser. Vou abrir aspas aqui, vou compartilhar uma coisa íntima nossa, e a Rê vai entender, minha esposa. Nós, por um ano, nós tentamos ter filhos. E até que eu fui diagnosticado com um probleminha e a gente, obviamente, buscou a ciência, busquei um médico e tal. E nesse período, antes de iniciar o tratamento de fertilização para a gente ter as crianças, nós fomos para Portugal e fizemos a mesma viagem. E chegamos em Fátima. Eu, antes da minha conversão, e Fátima foi um dos lugares mais impressionantes que eu visitei na minha vida. É, eu Do imagino. ponto de vista de energia, do ponto de vista de estar no lugar, de novo, arrepia todo, o que aconteceu ali
né? Os milagres que aconteceram ali, a história que aquele lugar tem, mas vale a visita. E naquele dia, eu e a Renata, nós nos unimos mais ainda e nós pedimos para Nossa Senhora de Fátima, nos ajude. Aí nós Nossa. voltamos, continuamos o tratamento, aí abrimos, né, a mente para o tratamento e as crianças, graças a Deus, nós tivemos a Olha que graça de Pedro bênção. e Maria Vitória. Foi uma passagem muito importante para a gente ali em 2017, quando nós fomos para Portugal. E essa mesma viagem, pegar o carro, lindo demais. Não demorem, Não deu, não, não, não tá. demorem, pelo amor de Sim. Deus. Antes de ir para Londres, dá uma passadinha em Dá uma Fátima. passadinha Fala em assim, Gabi, espera aí que eu dar uma passadinha aqui na minha amiga Fátima e a gente se fala. Ô Lourdes, né? Não, show de bola. Nós estamos chegando ao finzinho do nosso bate-papo aqui, mas antes disso a gente tem um momento homenagem. Ai, ai, ai. E vou pedir para o Borelzinho me ajudar aqui. Aqui nós temos, para quem acompanha a gente pelo YouTube e está vendo as imagens agora, essa família maravilhosa. Obrigado, Stanley, por ter compartilhado essa foto. Obrigado vocês também por estarem aqui. Então a gente tem o Stanley, a gente tem a Silvia, a gente tem o Rei Arthur e a gente tem a Princesa Gabi, é isso? É isso aí. Quantos anos tem o Arthur hoje? 19. 19. E a Gabi é a mais velha? Sim, Tá, 22. primogênita, 22. Um beijo para vocês, parabéns, e vocês têm todo o motivo do mundo para se orgulharem dos pais, da mãe e do pai que vocês têm. Tá bom? Um dia a gente vai tomar um café lá, um bolo sem glúten, sem açúcar. Vou abrir para o momento homenagem e tem umas palavras do Stanley para você. Eita. Abro aspas. Se o convite do Zé Roberto para sua participação no podcast Dádivas fez você refletir muito sobre a nossa jornada. Você, na sua eterna busca de fazer sempre o melhor, não interessando se o assunto é trabalho, família ou amigos, diligentemente procurou separar momentos significativos de nossas vidas que pudessem ser interessantes e úteis para todos. Entretanto, eu quero falar sobre a minha maior dádiva, você. Você é mais do que uma dádiva, é uma bênção de Deus que me deu e ele caprichou na sua escolha para mim. Eu tive que ser muito paciente e insistente para que pudéssemos estar juntos e construirmos uma relação de respeito, franqueza, cuidado, honestidade, carinho e muito amor. Por isso, eu tenho que agradecer muito a Deus por você ter me escolhido para dividir as suas dádivas comigo. Afinal de contas, o que eu seria sem você? Pô, lindo, cara, assim, de tocar o coração, cara. Antes da gente passar para os momentos finais, você tem o dom de cozinhar muito bem e está aperfeiçoando esse dom. Fez um curso, você ser formado em Nova York. Dá um pouquinho pra gente. Ó. Nós vamos abrir aspas aqui do momento Silvia. Siga o Instagram dela. Vocês vão passar a vontade do café da manhã até o jantar. Não tem como. Eu fiz o desafio do açúcar, 87 dias, né? Eu acreditei. Eu fui no casamento. Não acreditei. Eu não acreditei. E 3 leites, cara. Assim, a minha sobremesa predileta. Eu levaria pra casa e comeria 3 dias depois, com certeza. O bolo era a coisa mais linda. Eu falei assim. Aí peguei o aval do meu médico, doutor Walid. Amigão, obrigado. Ela tem um dote culinário e isso também faz com que a gente divida. Eu amo cozinhar e aprendi muito com a minha mãe e vó. Que legal. Muito, eu adoro, amo cozinhar, cara. Então conta um pouquinho pra gente da sua jornada da culinária, gastronômica, enfim. Não, na realidade, tudo tem desde pequena, eu gostava de fazer os doces no domingo em casa, com a família italiana, né? Todo mundo lá. E eu era responsável pela sobremesa. Que legal. Tinha meus 9, 10 anos, por aí. Então, eu fazia sempre o doce, as irmãs ali olhando, minha mãe ajudando. E quais eram os doces? Só uma curiosidade, assim. Era pudim, bolo brigadeiro, bolo formigueiro, torta de banana. Aí, pudim de pão, que eu não gosto, mas eu fazia. Não gosto, foi boa. Mas eu fazia. Até que minha mãe colocou no curso de culinária.
Ah, Aí eu fiz no SESI, o curso de culinária na época, tá. e adorava, né? Sempre gostei e tal. E eu na cozinha, depois de casada, eu sempre gostava de fazer coisa diferente. Eu não queria fazer Mesmice. o básico, né? Tá. E aí sempre lá me atrevia a fazer alguma coisa e outra. E aí o que que aconteceu? Quando eu comecei a fazer nutrição, depois, por Ah, alguns problemas de saúde, né, por intolerância, um corpo inflamado, cheio de dor, doença autoimune, falei, eu tenho que mudar o estilo de vida. Tenho que comer melhor, senão não vou chegar lá, né? E aí eu comecei a mudar a alimentação, comecei a estudar primeiro, né, fazer alguns cursos, sobre alimentos, sobre processos inflamatórios, o que que trazia, tal. E aquilo foi me instigando, né, a querer mais. Aí o Stanley foi presenteado aí com uma pré-diabetes, né, tá. e aí eu falei assim: "Não, ele precisava Sim. emagrecer, o santo de casa vai ter que fazer É. milagre aqui". Já tinha ido, voltado, médico, nutricionista, tal. E aí ele emagreceu 10 quilos. A gente Parabéns, hein, mestre? a Parabéns, hein? gente tinha até um acordo, né, que se ele passasse dos 100 quilos eu me separava. Olha aí, cara. 3 dígitos. Tá uma Aí boa. Ainda bem que arrei. Eu fui pra 106, Stanley. 106, assim. aí aí eu fui aí na pouco antes da pandemia, no ano, eu comecei a fazer nutrição, Tá. nutrição mesmo. Nutrição mesmo. Aí É eu pura química olhei também, né? hã? Nutrição é bem pesado do ponto de vista de químico, de fórmula, de formulação. É assim, mas eu achei Você não que se não era identificou aquilo. muito, Não, tá? eu falei: "Não era aquilo", fiz um ano e meio, Tá, tranquei. tá bom. Eu falei: "Eu acho que a pessoa, quando ela tem um objetivo de emagrecer, muitas vezes precisa de dar a mãozinha. Vem, tô junto". Né, porque você faz aquele negócio, faz na semana, a pessoa vai desmotivando, vai chegando no final de semana, vai largando, vai fazendo, e a nutricionista não tá ali todo Não, dia, né. Aí eu falei: "Vou fazer coach de tá. saúde". Aí eu comecei a fazer o curso de coach, pela IIM de Nova York, Ok, fazendo online, que bacana. e foi muito legal, porque vai além da comida, né, vai da alimentação primária, que é o que você come, de sentimento. É, a gente até estava falando disso, de comer sentimento, né. Exatamente. 70% da galera respondeu: "Eu como emoções, eu como Isso, sentimento". isso. E aí a parte financeira que também é um fator para você comer demasiadamente, compulsivamente, o estresse no dia a dia. E foi muito legal ter isso aí. Falei: "Mas eu acho que fiz o curso, Super. tal", falei: "Eu quero mais". Aí eu fui fazer a gastronomia agora, de nutrição integrativa, saudável, que são os alimentos, é uma cozinha inclusiva, né. Que legal. As pessoas que têm intolerância Sim. à lactose ou ao glúten, você mostrar para a pessoa que não precisa pedir fast food. Não. É. Com um pouco de alimento em casa, você faz pratos sensacionais, né, com um tempero diferente, com uma erva que você pode criar ali, no seu vasinho Sim. de casa, e criar pratos muito bacanas. E aí, eu tô aí fazendo. Não, tá lindo demais acompanhar no Instagram lá, a mulher tá mandando bem, gente, acesse Nada, qual que é o Instagram, imagina. Silvia? É aberto o É Instagram, aberto, tá? _Baggio, Com 2 Gs, né, 2 de Gs, isso, Baggio. tá. Então confira lá, segue que tem várias dicas. Eu passo vontade todo dia de manhã, é difícil demais a conta. E aí no meu desafio também tava e ela tá super ajudando, "Vai, cara, tenta Em vai". casa a gente não come açúcar, não tem açúcar. É, em E casa, aí né, a gente tem o caso das crianças um pouco ainda, mas as crianças ficaram assim, a gente introduziu o açúcar nas crianças para as crianças aos 3 anos de idade. Até os é, 3 anos a gente que conseguiu. legal, que A Vicky legal. tinha intolerância à caseína. E pra gente Hum. descobrir isso, né? Né, Hoje tá Daça? até mais fácil, Pô, mas no é acho que eu tive isso ainda nessa época, complicado. soca Sim, leitinho e vai no leitinho. sim. E chora e vai no leitinho, Nossa. né? Mas aí a gente conseguiu, a Rê teve que fazer também para continuar amamentando todo, fazer um reset. A gente segura um pouco o açúcar em casa, mas é algo
assim, e o açúcar, eu até tenho um Sugar Blues, até outro dia eu publiquei, acho que foi no Stories lá, que o Sugar Blues é um livro, depois busquem aí, acho que só é encontrado em sebo, e ele diz que o açúcar é a única droga que ela entra numa madeira e sai no caixão. Nossa. É poderoso, e se a gente parar pra pensar, é verdade. Como um docinho, amor, é pequenininho, toma um docinho, a criança tá alerta, você toma um docinho. E a vida toda, se a gente não se atentar, a gente vai consumindo açúcar, né? Então... Mas é isso, e as crianças minhas, a mesma Mesma coisa, coisa. né? Era o lanchinho de pequenininho, aquele lanchinho do ursinho Pooh, Puff, de chocolate, com exatamente. aquela calda, uma delícia. Aí eu chegava Só para que assim, pegá-los na escola, sempre trazia lá um docinho. Isso há 20 anos atrás. Não, Hoje você fala. não, parabéns, viu? Parabéns pelo dom culinário. Agora eu entendi de onde vem, de infância. Tem jeito, não tem jeito. Silvia, pra gente primeiro agradecer de coração a tua participação, pelo você ter compartilhado as suas histórias, a gente ter navegado aqui em temas tão difíceis, mas são dádivas, de alguma maneira, despertares espirituais aí. Se você puder deixar uma frase, um aprendizado para quem nos acompanha, para quem for que te segue, uma frase que você leve e fala, talvez eu viva isso, ou isso é importante para mim. Não tenham medo. Não desistam. Deus está com você e Ele pode tudo com você. Então, eu acho que as pessoas tendem a desistir na primeira dificuldade ou no primeiro medo, né? O medo trava, né? E sei bem como funciona isso. Sabemos. E eu acho que as experiências estão aí para ser vividas e se você tiver com Deus, nada fica difícil, tudo fica mais fácil. A vida com Deus é uma outra vida. Exatamente. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. De coração. Por mim, ficaria aqui mais uma hora. A gente, vamos embora, vamos falar de vida. Você é um excelente comunicador. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Você está assim, cada dia aperfeiçoando. Sim, se superando a cada dia. Obrigado. Muito legal. Assistiu os perrengues de viagem. Obrigado. Não saiu? Não, a gente de vez em quando a gente grava um episódio ou outro. Legal. Mas o Dádivas, ele vem numa linha editorial que talvez eu me sinta confortável. Falei assim, achei. Entendi. São temas, assim... Mas sempre tem perrengue. Tem jeito. Aí, até chegou um perrengue de vocês em Madrid, que nós nos falamos aqui antes, enfim. Guarda talvez para o episódio do perrengue, aí senta você e o Stanley aqui e a gente dá risada. Bom, primeiro agradecer você que nos acompanhou no Spotify, no Instagram, no YouTube. Muito obrigado. Siga a gente lá no canal ou nos canais. Aciona o sininho, porque quando a gente tem vídeo, shorts ou posta vídeo todo episódio que vai ao ar domingo às 19 horas no YouTube, você recebe o alerta, é o primeiro a ser comunicado lá. Ajuda a gente a carregar esse projeto. Eu deixo o meu muito obrigado a você que nos acompanhou, obrigado a você, Silvia, de coração, obrigado, Deus, por ter me dado a dádiva de te conhecer pessoalmente. Obrigada. Parece que eu conheço há anos já, assim, é muito, muito sobrenatural isso. Enfim, obrigado, que Deus lhes abençoe e muito obrigado. Obrigada mesmo. A você, de coração. Beijo Sucesso grande. sempre. Obrigado, viu? Tchau, tchau.